Olá! Com essas imagens, damos início à edição especial de hoje, dedicada à Semana Santa. Convidamos você a participar de um roteiro cultural sagrado para conhecer o acervo de arte sacra de Salvador. E quem vai conduzir esse passeio é o historiador e arquiteto Chico Sena. O Chão e Paz está no ar. A Páscoa simboliza o renascimento. É tempo de renovar o amor em Cristo. Esse foi o assunto da minha conversa com a gerente executiva do Instituto Feminino da Bahia, Sônia Bastos. Na semana em que se comemora a Páscoa, o Chão em Paz recebe a gerente executiva do Instituto Feminino da Bahia, Sônia Bastos. Sônia, muito obrigada pela participação aqui no programa. É um prazer estar com vocês. Então, a gente vai começar discutindo esse assunto, que é fundamental aqui para nós católicos, começando pelo seguinte: qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós cristãos? O verdadeiro sentido da Páscoa, pelo menos na minha opinião, é termos a consciência de que estamos de passagem por aqui e que um dia iremos fazer a Páscoa verdadeira, passar desta vida para a vida eterna, que para mim será uma vida bem melhor, onde não haverá dores, rancores, violências, enfim, onde viveremos em paz no amor de Deus. É um momento de renovação, de celebrar o novo, vida nova, né? Com certeza. É sempre, para mim, um momento de muita reflexão, porque acho que temos que, neste tempo, refletir sobre três coisas importantes. Primeiro, o amor, que Cristo se entregou por amor, para que nós, humanos, aprendêssemos a viver amorosamente. Quando ele disse, o meu mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amo, aí está toda a norma que o cristão deve seguir. Para que a gente consiga viver no amor, é indispensável a oração. Então, neste tempo de Quaresma, preparação para a Páscoa e a Páscoa, é tempo de muita oração, de jejum, para a gente lembrar o quanto sofreu o Cristo e o quanto sofrem ainda muitos dos nossos irmãos. O jejum só tem sentido para mim se ele for um ato de solidariedade com aqueles que não têm o que comer. Pode a gente sofrer num dia de jejum, sentir muita fome, mas a gente tem certeza que vai comer. E aquele irmão que não tem realmente o que comer? Quer dizer, é a solidariedade, é a unidade do cristão com todos os seus irmãos, os mais pobres, os sofredores e também os felizes. A equipe do Chão e Paz percorreu espaços de fé e cultura para te mostrar a beleza da arte sacra preservada em Salvador. Nesta reportagem você vai conhecer as riquezas da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Nós estamos na igreja da Ordem Terceira do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. É um belíssimo templo, eu diria entre o monumental e o singelo do ponto de vista que nos conduz à oração, com uma certa, um ar assim de penitência, não é? Nós temos aqui o altar do Senhor da Agonia. Então é o Jesus morto, onde ele está sofrendo a partir da prisão que lhe foi imposta pelos romanos, pelos soldados romanos, onde se dá então início à paixão de Cristo, a dolorosa paixão de Cristo. É uma imagem que evoca assim, muito sentimento e eu diria assim, é uma igreja para, na Semana Santa, ser visitado realmente com espírito de penitência e de remissão dos pecados também.
Nesta sequência, o segundo altar, nós temos a imagem de Jesus na prisão. Então, já aprisionado, ele coberto com o manto, enfim, com as mãos amarradas por corda, já com o olhar para baixo, como se entregando, não é? Então já é aquela entrega para que tudo viesse a acontecer conforme estava predito. Aí começa de fato a paixão. Nessa sequência, a terceira capela lateral é a capela do Cristo atado à coluna, o Jesus na flagelação. Onde ele é atado à coluna, é açoitado, então é o primeiro sofrimento carnal que lhe é imposto, né? Com as chicotadas, com o açoite, e mais uma vez com esse olhar, assim, voltar perdido no infinito, né? Como se o seu corpo estivesse aqui, mas a sua alma já estava transporta para um outro plano. Na sequência, já do lado esquerdo de quem entra na igreja, nós temos a imagem de Jesus na coroação dos espinhos, onde, ironicamente, né, ele é imposto uma coroa de espinhos, já rei dos judeus, rei dos homens, né, como os romanos entenderam. E é o momento que vai dar início, então, para o caminho da crucificação, que nós vamos ver aqui em sequência. Esta imagem é Jesus diante de Pilatos, e quando ele é apresentado e a sua vida é trocada pela vida do ladrão. E diante do momento que está sagrada a sua sentença dos homens e a caminho da crucificação final. Na sexta capela lateral, nós já temos o Senhor dos Passos. O Senhor dos Passos, inclusive, é uma devoção muito grande aqui na Bahia, muitas irmandades, muitas igrejas. Inclusive, eu quero evocar aqui a imagem de Nosso Senhor dos Passos, da igreja da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira. Consequentemente, da mesma ordem religiosa, numa cidade irmã nossa aqui no Recôncavo Baiano, que já foi a segunda cidade mais importante da Bahia, cidade histórica, e que a devoção de Senhor dos Passos em Cachoeira é tão importante quanto a devoção de Nosso Senhor do Bonfim aqui em Salvador. E essa imagem de Senhor dos Passos, ele já a caminho do Monte das Oliveiras, não é? Carregando a cruz nesse martírio, com a coroa de espinho sobre sua cabeça. E, finalmente, a Capela Mor, que é o eixo principal da igreja, onde tudo chega ao seu, digamos assim, ponto de sublimação final, é a crucificação do Senhor, que ali está acima, o Senhor com os braços abertos na cruz, já com a cabeça pendida para o lado, já depois da agonia, já nos braços do Pai, não é? Então, aí nessa igreja aqui nós temos uma coisa muito interessante, como temos na Igreja do Bonfim também, a evocação da nacionalidade, porque temos a bandeira do Estado da Bahia e a bandeira do Brasil, ao seu lado esquerdo e ao seu lado direito, como sendo ele abraçando nisso tudo a nossa terra, a nossa pátria, não é? Enfim. Então é um conjunto muito bonito, isso completa um circuito dentro da igreja, e eu os convido a todos para uma visita à Sala dos Santos, onde guardam um conjunto de imagens, sendo que a mais importante de todas é a do Senhor morto. No próximo bloco, você continua acompanhando o nosso especial Semana Santa. O intervalo é rápido. Na segunda parte da entrevista com a gerente do Instituto Feminino da Bahia, Sônia Bastos, você vai saber mais sobre os símbolos da Páscoa. E pensando nos símbolos que estão relacionados à Páscoa, né? A gente às vezes faz alguns rituais sem saber. Você falou sobre a questão do jejum, da penitência, mas existem elementos como a troca de ovos de Páscoa, né? Que as pessoas às vezes fazem isso sem ter noção do que significa, né? Qual é o contexto disso? Às vezes se faz isso automaticamente, porque todo mundo faz, eu também vou fazer, dar um chocolate é bom e tal.
Mas o ovo da Páscoa, o sentido é a fertilidade. Como o ovo é o sinal da fertilidade, quando você entrega um ovo de chocolate a alguém, você deve entregar pedindo que ele seja, não é ser fértil no sentido de fazer gerar alguém, é ser fértil no sentido de melhorar a vida do mundo. E o chocolate é algo muito saboroso. Então, procure sempre fazer gestos que sejam amáveis, que provoquem prazer no seu irmão. É este o sentido da doação do ovo de Páscoa. É que você seja fértil em gestos de amor. É uma maneira, resgatar essa história e lembrar desse sentido verdadeiro, é uma maneira também de trazer para o contexto da vida cotidiana esse sentido verdadeiro da Páscoa, né? Com certeza. Eu acho que simplesmente entregar o ovo de Páscoa é muito pouco. É dizer junto, entregar o ovo dizendo junto, que você, meu irmão, seja fértil em gestos de amor, em gestos de fraternidade, em gestos de solidariedade. Esse é o sentido da Páscoa, para que possamos realizar um dia a nossa Páscoa verdadeira. E a Páscoa tem um significado especial para nós católicos cristãos por ser um momento que a gente celebra a salvação da humanidade por Jesus Cristo, né? Exatamente. Aquele gesto de amor. Gesto de amor de Deus, né? Que veio ao mundo para nos ensinar a viver amorosamente, respeitando o irmão, respeitando as diferenças, amando os diferentes, porque está lá no Evangelho, se vós só cumprimentais os seus amigos, o que fazer de extraordinário? Nós temos que fazer algo que demonstre que estamos tentando ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Não seremos, mas estamos tentando. Estamos melhorando e tentando melhorar a vida dos outros. Uma busca pela santidade, né? Exatamente. Seguindo o exemplo de Jesus. E nessa história da Páscoa tem um martírio especial, que é o martírio de Maria também, né? Que, resumindo, seria uma mãe, né, que perde o filho para uma situação injusta, né? Assim, de uma forma, em linhas gerais. Como é que a gente pode trazer isso para o mundo de hoje? Eu acho que Maria é um exemplo extraordinário de mulher. Primeiro, porque como mãe não empatou que seu filho cumprisse a missão. Nós mães, eu sou mãe também, nós temos uma tendência enorme de dizer, não, por aí não vai não, você vai sofrer. Ela jamais abriu a boca para isso. Ela se curvou diante do plano de Deus porque era uma mulher de fé. E foi realmente a corredentora da nossa redenção. Se não fosse o sim de Maria, como estaríamos nós? Ela realmente é uma pessoa importantíssima. Depois, a fortaleza de Maria durante todo o tempo do sofrimento do Cristo. Ela não o abandonou, tanto assim que os olhares se cruzavam, mas ela estava de longe com aquele olhar de fortaleza, estimulando ele a cumprir a missão. E uma vez morto, ela permaneceu de pé. O que é isso? É um gesto de fé. É saber que a aurora da ressurreição vinha como veio. Agora você confere a segunda parte da reportagem sobre o acervo cultural da Venerável Ordem Terceira do Carmo. E esta imagem é considerada a grande obra-prima da imaginária sacra na Bahia. É uma belíssima imagem que está deitada num esquife, né? Onde não só a qualidade da sua escultura, mas toda a devoção que envolve ela são, eu diria que uma plenitude devocional aqui na Bahia e uma sagração artística também, porque essa sim tem o artista identificado, foi um grande mestre da escultura baiana, ele está para a Bahia, como o Aleijadinho está para Minas Gerais, o Francisco das Chagas, conhecido como o Cabra. Um mulato escravo, que naquele tempo a grande mão de obra era treinada pelos portugueses, mas quem realizava todo o ofício eram os afrodescendentes, e com grande talento, com grande perfeição. Essa imagem pode se rivalizar com qualquer obra do Aleijadinho, que é o grande mestre da arte sacra brasileira. E o Francisco das Chagas foi educado nas oficinas de arte aqui da Bahia, né? Mas o talento dele é um talento reconhecido por todos os historiadores da arte. Essa é a grande obra-prima dele, juntamente, inclusive, com o Cristo atado à coluna, que infelizmente não está mais na Bahia.
É uma imagem em peça única de madeira, esculpida, com exceção dos braços, que são articulados com couro. Portanto, essa imagem também pode ser aposta na cruz e seria o Cristo crucificado. Esta imagem, ela traduz justamente já o momento em que Cristo morto, o corpo já entregue, não é? Sem alma, sem o espírito, não é? O espírito já é elevado, mas com um sentimento tal, é devocional. A emoção é pela arte, a emoção é pelo que ela representa, não é? Essa imagem é conduzida em procissão toda Sexta-feira Santa. Ela sai no roteiro aqui do Largo do Carmo, da Igreja da Ordem Terceira, desce a Ladeira do Carmo, sobe a Ladeira do Pelourinho, a Rua Alfredo Brito, passa pelo Terreiro de Jesus, de frente à Catedral Basílica, segue pela Praça da Sé na direção da Câmara Municipal, na Praça Municipal, depois tradicionalmente desce a Rua Chile, dá a volta no que era antigamente o Palace Hotel, retorna pela Rua da Ajuda, com a parada de frente à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é a primeira igreja de Salvador, a igreja que os jesuítas construíram quando chegaram com Tomé de Souza e que foi a primeira sé da Bahia e onde tem uma belíssima imagem de Nosso Senhor dos Passos. Na verdade, essa cruz é a cruz da imagem do Senhor morto. Se os braços dele forem estendidos, cabem exatamente aqui nos orifícios dos cravos, né? Então, mas ela tradicionalmente fica no esquife. Então essa cruz não é usada mais com ele, mas pode ser usada, caso queiram, transformar a imagem do Senhor morto em Senhor crucificado. É a cruz original para ela. Nossa Senhora das Dores, então justamente outra imagem de roca com cabelo natural, com olhar quebrado assim, aquele olhar de sofrimento, né? E com as mãos postas e vestida com o seu manto, né? Então essa imagem que exprime justamente a dor, o sentimento da mãe pela perda do filho, né? Mas essa imagem também sai na procissão da Semana Santa. Nós temos outras imagens aqui ao redor e eu quero destacar mais duas. A imagem de Maria Madalena, que acompanhou Cristo, não é? Durante a paixão dele, que aqui está com seus longos cabelos, com as mãos estendidas, então que socorreu ele, que enxugou seu rosto com a sua toalha, e a imagem da ascensão do Senhor, que já é a glorificação, quando Cristo vai de encontro ao Pai. É uma imagem simbólica, porque, na verdade, o seu corpo não ascendeu ao céu, né? Então, nós estamos diante de uma belíssima obra de arte que todos devem visitar, conhecer, tanto para conhecer a arte em si, como no aspecto devocional, principalmente nesse período da Quaresma. Vamos agora para mais um intervalo rápido e voltamos já. Não saia daí. Observando o papel dos apóstolos e de outros personagens bíblicos, enriquecemos a nossa vivência da Páscoa. A gente falou do martírio de Maria, do exemplo, né, de Jesus Cristo, o exemplo maior da festa da Páscoa. Que outros personagens bíblicos desse episódio específico chamam a atenção também, que trazem lições para a gente? Eu acho que todos os apóstolos chamam minha atenção. Inclusive porque a gente vê que o Cristo, ele não fez acepção de ninguém. Tinha os velhos, os de meia idade e o jovem. Estava lá Pedro numa ponta, João na outra, né? E o pescador era aquele homem simples e o cobrador de impostos, que era Lucas, era um homem culto, um homem... Então, todos são chamados a ir à barca de Pedro, a ir à barca de Jesus Cristo, a remar com ele por um mundo melhor. Isso realmente é o que me chama mais atenção. O personagem de Madalena também me chama muita atenção,
porque era uma mulher desacreditada, era uma mulher de fama ruim, mas ele não a isolou, pelo contrário, ele trouxe ela para junto dele para que ela pudesse se transformar. E ela estava aos pés da cruz na hora da crucificação. E foi a ela, uma mulher desacreditada, uma mulher de fama ruim, que ele primeiro se revelou na ressurreição. Um exemplo fantástico, né, de que a gente não pode encarar as diferenças de uma forma negativa, com preconceitos, né? Exatamente. Né? Todos somos filhos de Deus, não importa. E todos temos chance de nos recuperar. Né? A gente, por isso, não deve julgar ninguém, deve ajudar a sair do lugar onde ele está. Se é que ele está cometendo gestos ruins, se é que ele está cometendo violência, alguma coisa deve ser feita para que ele saia dali. Não apenas condená-lo, julgá-lo e jogá-lo às moscas, né? Como normalmente a sociedade faz. Né? Ela joga fora aquela pessoa e não dá, às vezes, nenhuma chance. E muitas vezes nós fomos culpados daquele estado daquela pessoa. É preciso refletir muito sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Com certeza. E com essa mensagem, né, eu agradeço a sua participação aqui. Sônia Bastos, que é gerente executiva do Instituto Feminino da Bahia. É um prazer falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela participação aqui no Chão em Paz. Eu que agradeço essa oportunidade de revelar um pouco da minha fé, um pouco da minha luta para que o mundo seja melhor e para que eu também seja melhor. Para completar o nosso circuito cultural com foco na Semana Santa, vamos mostrar os destaques artísticos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. Estamos diante da igreja da Ordem Terceira de São Francisco. É um magnífico prédio do século XVIII, cuja obra foi iniciada em 1702, inaugurada em 1703, e de autoria do mestre Gabriel Ribeiro. Foi um grande escultor, um entalhador, na verdade, um mestre de pedrarias, e esculpiu essa igreja toda em arenito, que é uma pedra local aqui de Salvador. Essa fachada é a única no Brasil considerada em estilo prateresco, totalmente coberta em esculturas, e tem no centro em destaque um nicho com a imagem de São Francisco de Assis. Estamos na igreja da Veneranda Ordem Terceira da Penitência de São Francisco da Bahia. É uma irmandade que foi criada no ano de 1635. Instalada numa sala do convento franciscano. A Ordem Franciscana chegou aqui em 1587, se instalou no mesmo sítio onde ela se encontra, e já em 1648 deu-se início, então, à procissão das cinzas. A procissão das cinzas é uma tradição lusitana, portuguesa, e percorria as ruas do centro histórico da cidade. Então, essa procissão, durante 200 anos, ocorreu, até com as imagens tradicionais, até que a Irmandade resolveu construir uma sala especial para esta devoção, que foi inaugurada em 1848, portanto 200 anos após o início dela. E aqui, como podem ver, é uma decoração neoclássica, muito singela, mas muito elegante, apropriada. São 28 nichos e mais uma capela central, onde estão imagens de roca, também tamanho natural, vestidas com cabelo natural algumas. E aqui damos início à sequência da Paixão do Senhor. Então, essa primeira imagem representa o Senhor no horto, que aqui está no momento em que se deu o início desse processo, né, quando Judas Iscariotes deu beijo a ele, então que ele foi aprisionado. E vamos ver o Senhor na prisão, então. O Senhor na prisão é representado com a imagem onde ele está atado por uma corda a uma coluna, né? Após a sequência da prisão, nós temos o Senhor dos Açoites. Aí começa a paixão propriamente dito, o martírio, né, que é evocado com todo o sentimento durante a Semana Santa, e o Senhor na Pedra Fria. Na Pedra Fria é aquele intervalo entre o decreto da sua prisão e digamos assim, o procedimento final, que é o martírio da crucificação. O Senhor, na presença de Pilatos, ele é apresentado
para ser, em comparação com o ladrão, não é? Colocado diante da multidão para escolher quem vai ser salvo ou não. E a multidão, então, acolhe o ladrão e entrega Jesus para a crucificação, que era a centena máxima que havia de punição para um deleitor, enfim, que cometia um crime de altíssimo grau. E não entenderam a missão dele aqui na Terra, mas isso fez parte do seu processo de purificação da humanidade. Então nós estamos aqui, após a presença de Pilatos, o início dos passos. Ele carregando a cruz nas costas, que é a paixão propriamente dito, né? Então todo o caminho para o Calvário, para o Monte das Oliveiras. E nós temos a imagem de sua mãe, no caso aqui representada como Nossa Senhora da Conceição Maria Santíssima, que também é uma imagem de roca muito singela, com aquele ar do sentimento da mãe que perde o filho, né? Enfim. E, finalmente, o Senhor glorioso. A glorificação se dá porque é a redenção, é o momento justamente em que ele, retornando aos braços do Pai, coloca esse sacrifício todo pela salvação da humanidade em pecado. E aqui nós temos Nossa Senhora das Dores, que representa então o sentimento final, não só de Nossa Senhora, mãe dele, mas de toda a humanidade que a partir daí passou a compreender como cristão batizado, né? O sofrimento é o que representou isso. Então eu acho que Nossa Senhora das Dores representa o sentimento de todas as mulheres, na verdade, de toda a humanidade. E finalmente a imagem do Senhor morto aqui no esquife, à frente do altar, aos pés da sua mãe. Não podemos comparar com a beleza artística da outra imagem que nós vimos no Carmo, mas é uma imagem também de boa proporção e que, obviamente, pela devoção, representa o momento final. E nesse processo todo, nós temos na sala os restantes nichos, com imagens ligadas à ordem franciscana, à história de Portugal também. Então são imagens todas de roca muito bonita, onde eu quero destacar aqui a figura de Santa Clara, que foi a companheira de São Francisco de Assis, não é? Que fundadora também da Ordem das Clarissas, que essa é a única imagem aqui que não é de roca, mas é uma imagem muito bonita e está assim no eixo central de quem entra por essa porta. Esse foi o Chão e Paz especial Semana Santa. A edição de hoje fica por aqui, mas você pode manter contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você fica sabendo o que acontece na nossa igreja e também pode rever outras edições do programa. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.